Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Pai eterno do céu, neste momento, Senhor, eu coloco em Tuas mãos, ó Pai, a minha vida, a minha casa, a minha família, Pai, coloco cada pessoa, cada lar, meu Pai, que assistir a mensagem do Senhor, que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua presença sobre a vida de cada um, meu Deus, que o Senhor venha curar, meu Deus, os enfermos, que o Senhor venha colocar mais fé no coração deles, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer, Pai, encorajamento, meu Deus, Espírito Santo de Deus, Pai, fortalece a fé, reaviva a fé de cada um, meu Pai, pois o Senhor, ó Deus, tem cuidado de todos, Pai, assim como o Senhor tem cuidado, meu Pai, de cada um de nós, Senhor. O Senhor, meu Deus, cuidou, Pai, ali desde a igreja primitiva até aqui, meu Pai. O Senhor está na frente, meu Deus, cuidando, Senhor, do teu povo. Deus maravilhoso, eu entrego essa oração, esse momento de reflexão em tuas mãos, ó Pai. Te agradeço, meu Deus, por esse canal, Senhor, que o Senhor, ó Pai, colocou meu coração para estar levando a tua mensagem, meu Pai, às pessoas que necessitam, que precisam ouvir, ó Deus. Que o Senhor continue me usando, meu Pai, me encorajando, Senhor, para que eu não venha desistir, mas para que eu venha sempre fazer o teu querer e a tua vontade, não a minha vontade, Pai. Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço. Pai, continua conosco, continua nos renovando, nos fortalecendo, Senhor, nos enchendo de graça, Senhor, nos enchendo de coragem para estarmos a cada dia, Pai, te ouvindo, te obedecendo e fazendo a tua vontade. Deus maravilhoso, te louvamos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa mensagem de hoje, para nossa reflexão, se encontra no livro de Atos, no capítulo 8, vamos estar lendo do versículo 26 ao versículo 35. Fala sobre Felipe e o eunuco. Um anjo do Senhor disse a Felipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Felipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente e todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país e assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e sentou-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Felipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Felipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. A gente vê aqui Deus usando Felipe. Só que antes de Deus levar Felipe para aqui, para encontrar com o eunuco, Felipe estava em Samaria. A igreja tinha sido dispersa por causa da perseguição que Saulo estava fazendo contra a igreja do Senhor. Então,
os servos do Senhor se dispersaram, cada um foi para um canto. E a palavra de Deus aqui fala que Filipe foi para Samaria, e vemos ali que Filipe estava sendo grandiosamente usado pelo Senhor. Filipe pregava a mensagem do evangelho, as boas novas de salvação. E ali as pessoas criam no Senhor, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas. E Filipe estava ali pregando, a igreja do Senhor crescendo ali em Samaria. Para não ficar nas minhas palavras, vamos estar lendo aqui alguns versículos no capítulo 8, a partir do versículo 5. Filipe foi à cidade de Samaria, anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânime davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as, vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saía de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. A gente vê aqui que Deus estava usando ele ali poderosamente. Filipe cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, encorajado ali, ministrando a palavra do Senhor. Imagina Filipe pregando ali que Jesus veio, que para os seus, e os seus não receberam, não reconheceu como filho de Deus. Aí até chegar o momento da cruz e o que Deus tinha feito através de Jesus, e ali as pessoas criam no poder ali do Espírito Santo, que estava usando o servo do Senhor ali, Filipe, e as pessoas criam no Senhor, muitas almas aceitando Jesus, muitas almas sendo salvas ali, as pessoas sendo libertas de espíritos imundos. A gente vê aqui o que Deus faz na vida de uma pessoa, né? Aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus, ele veio ao mundo para morrer, para nos salvar. Deus é maravilhoso. E o Filipe ali cheio do Espírito Santo, mas também nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor e entender o nosso chamado, porque Deus ele nos chama, e Deus ali fala com Filipe. Filipe ali usado por Deus em Samaria, a igreja do Senhor crescendo, e Deus fala com Filipe. Filipe, olha só aqui no início, o anjo do Senhor disse a Filipe: levante e vá para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha o quê? No deserto. Filipe, agora eu quero te usar no deserto. Filipe simplesmente obedeceu. Ele não questionou, ele não perguntou para Deus: Senhor, por que a tua palavra está sendo pregada aqui, multidões de gente te aceitando, pessoas crendo em ti, pessoas sendo libertas, sendo salvas, o teu evangelho está sendo pregado. Filipe não olhou por esse lado. Filipe, ele apenas aceitou, ele obedeceu e ele foi, porque Filipe sabe que Deus tem sempre o melhor. Filipe não sabia o que ele ia fazer ali naquela estrada no deserto, mas ele, cheio do Espírito Santo, ele obedece a Deus e vá. E a igreja tinha sido dispersa de Jerusalém, Filipe teria que voltar por Jerusalém para ir até a estrada de Gaza. Então Deus ali usou Filipe ali poderosamente, encorajando Filipe para Filipe ir até essa estrada. Imagine Filipe pensar: o que eu vou fazer no deserto? Nada, ele não questionou, ele simplesmente ele foi, ele creu, ele obedeceu. Aí nós vemos aqui o trabalhar de Deus e o que Deus fala, usando o teu filho ali. Então Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, da rainha de Etíopes, o qual era superintendente, todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Então o que a gente entende é que ele tinha ido adorar em Jerusalém. Então ele já conhecia, né, a palavra de Deus, a lei de Moisés, né? Só que ele não entendia, ele já tinha ouvido falar.
e a gente vai entender aqui que ele não entendia, mas ele já tinha ido em Jerusalém, ele tinha ouvido ali a mensagem do Senhor, mas ele deve ter ficado mais confuso ainda, ou ninguém tirou a dúvida dele, e ali o anjo usa Filipe e leva Filipe até ao encontro, né, daquele homem. Então, e estava regressando ao seu país, e assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito Santo fala, Filipe se aproxima da carruagem. Quando Filipe se aproxima da carruagem, Filipe ouve. Então, se Filipe ouve, ele estava lendo em voz alta, em voz que dava para Filipe ouvir o que ele estava lendo. Aí a gente entende. Aí Filipe se aproximou da carruagem e acompanhou a carruagem. Ele correu, né, para perto da carruagem, e ele ouviu o que ele estava lendo. Aí Filipe se aproxima da carruagem, igual o Senhor falou, e Filipe vai e pergunta. Imagina, alguém está levando a carruagem, Filipe vai a pé, aquele homem passa a pé andando e pergunta ali para aquele homem, você entende o que o Senhor entende, o que você está lendo? Aí olha só o que mais impressionante. Como poderei entender se ninguém me explicar? O homem faz uma pergunta. Como eu poderei entender se não tem quem explique? E Filipe, provavelmente cheio do Espírito Santo, se ofereceu para explicar. Aí ele convidou Filipe para sentar ao lado dele ali na carruagem. E a passagem, ó, impressionante, a passagem que o eunuco estava lendo. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco aqui disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de outra pessoa? Então, Deus aqui, usando ali o servo dele, cheio do poder, Deus usa Filipe grandiosamente para Filipe levar essa mensagem até esse homem. E Filipe vai e explica, prega Jesus aqui na terra. Aí Filipe vai e prega, ensina para ele que o profeta não está se referindo a si mesmo, mas a Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, que morreu para que fosse salvo, para que a palavra de Deus se expandisse, e pregou ali Jesus, o Salvador, para aquele eunuco, e ele creu na palavra de Deus, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Aí a gente vê aqui mais adiante o que acontece aqui. Eles continuaram andando. Aí ali mais na frente tinha água. Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Então Filipe usou essa mesma mensagem do profeta Isaías e esclareceu a palavra de Deus para aquele eunuco. E ele creu na mensagem do Senhor, recebeu o Senhor. E seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Ele pergunta para Filipe, o que impede que eu seja batizado? E Filipe fala o quê? É lícito se você crê de todo o coração.
Então ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele creu, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então ele deu ordem ali, pararam a carruagem, ele foi com Filipe até a água e Filipe batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele recebeu ali o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele. Então ele foi salvo ali, e ali eles saíram da água. Quando ele sai da água, o Espírito Santo ali toma Filipe, né, arrebata Filipe ali, e ele não vê mais Filipe, mas ele sobe na carruagem dele e vai glorificando a Deus, cheio de júbilo, glorificando ao Senhor. Ali quando ele chegou na cidade dele, ele pregou a palavra de Deus, muitos ali foram salvos também através daquele homem. Então Deus tinha plano de salvação, não somente para o eunuco, mas para aquela cidade, para a cidade dele. Imagina aquele eunuco chegando lá e pregando, e a igreja do Senhor crescendo ali, e Deus leva novamente Filipe para Samaria, de volta para Samaria, onde a palavra estava sendo pregada, e continuou ali a obra, o trabalhar de Deus, o Espírito Santo usando Filipe. Então nós vemos aqui que Filipe não pensou na quantidade, que tem gente, a quantidade, se tiver 2 ou 3 pessoas ali, tem gente que não quer ministrar a palavra. Deus não quer que a gente deixe de ministrar a palavra, nem que seja para uma pessoa só. Não é multidão. A palavra de Deus precisa ser pregada para que o Espírito Santo liberte as pessoas, trabalhe na vida das pessoas, para que as pessoas sejam salvas, sejam libertas. Ali como Filipe foi usado para falar ministração ali para o eunuco. Filipe também foi usado grandiosamente em Samaria, e Deus leva ele novamente para Samaria para dar continuidade ao trabalho que ele estava ali, e o eunuco foi pregar o evangelho ali na cidade dele. Deus, ele não está falando de quantidade. Deus, ele tem plano de salvação para a vida daqueles que receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então nós não podemos deixar de ouvir a voz de Deus, de obedecer ao Senhor. Às vezes Deus, ele quer que a gente deixe uma grande cidade e vá para outro lugar. Deus quer, às vezes, que a gente deixe ações, que a gente muda coisas em nossas vidas, e muitas vezes Deus está falando claramente, e a gente só quer ir pelo nosso caminho. Deus está falando, vai para aqui, e você continua aqui. Tem mente sendo desobediente, mas nós precisamos ser como Felipe, cheio do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus e obedecer ao Senhor, assim como Felipe obedeceu. E a gente vê aqui que Deus, ele quer nos mudar, que o Senhor, ele tira o eu de nossas vidas. Muitas vezes a gente pensa só no eu, a gente pensa só na gente, pensa no próximo, pensa na pessoa que está ao teu lado, leva a mensagem. Deus coloca pessoas que não conhecem a mensagem, fala do Senhor, prega o evangelho, fala de Cristo, fala da salvação, fala que Jesus, ele veio ao mundo, ele veio em carne, ele veio e morreu pelos nossos pecados, para que fôssemos salvos, para que pudesse ter a vida eterna. Mas as pessoas faltam coragem. Precisamos de coragem, precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazer como o servo do Senhor. A igreja ali tinha sido dispersa, pessoas estavam morrendo pelo evangelho de Cristo. A gente vê ali o jovem que morreu nos pés de Saulo, eles jogaram ele ali. E o que a gente vê ali, isso não desencorajou Filipe, não desencorajou as outras pessoas. Eles não deixaram
que a morte ali de Estevão desencorajasse eles não continuarem. Eles eram felizes de morrer por Cristo e eles continuaram. A igreja foi dispersa e o evangelho foi pregado, a igreja foi crescendo, a igreja chegou até nós aqui. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja continua firme, a igreja precisa continuar firme, pregando o evangelho, não desistindo. Nós precisamos estar cheio da presença de Deus para falar, para ministrar. Muitas vezes Deus coloca as pessoas em nossas voltas para a gente falar de Jesus e muitas vezes nós perdemos a oportunidade de falar. Deus, Ele quer que a gente sinta encorajado, que a gente fala, que a gente ouve a voz de Deus, que a gente obedece ao Senhor assim como Filipe obedeceu. Filipe estava pregando para a multidão, depois Deus falou, vá até ali a estrada deserta, e Deus usou Filipe ali grandiosamente, e Filipe creu, Filipe obedeceu, Filipe foi, e Filipe pregou para aquele eunuco, e ele creu, e dali ele saiu evangelizando, e a igreja do Senhor crescendo. Então precisamos ouvir a voz do Senhor, obedecer à voz de Deus, fazer a sua vontade. Amém? Que sejamos cheios de graça do Espírito Santo. Vamos orar. Que Deus abençoe cada um. Soberano Deus, te louvamos, ó Pai, agradecemos pelo teu cuidado, pela grandeza do teu amor, Senhor, pelas maravilhas, Pai, feitas em nossas vidas, Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, nos encoraja, Senhor, para fazer o teu querer e a tua vontade. Pai Santo e Deus querido, visita os lares, Senhor. Cura, meu Pai. Passa com teu poder, Senhor, restaurando vidas, fortalecendo, levantando os caídos, ó Pai. Fazendo, Pai, maravilhas na vida das pessoas, encorajando. Que a nossa fé, Senhor, seja renovada a cada dia, fortalecida no teu Espírito Santo. Pai, te louvamos, te agradecemos pelo teu cuidado, pela grandeza do teu amor, Senhor, pelas maravilhas em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.